Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Programação Orientada a Objeto e eu gostaria de apresentar o conceito de polimorfismo com um exemplo um pouco mais elaborado, né? Mas antes eu preciso ilustrar para vocês como implementar sobrescrita de método que exibe a representação do objeto como uma string. Então, tanto Java quanto Python tem dois métodos na definição da linguagem. No caso em Java, a superclasse ancestral de todas as outras classes chama-se Object, né? Então, nessa classe existe um método chamado toString, que tem essa assinatura semelhante a essa que vocês estão vendo aqui. E sobrescrever esse método significa sobrescrever a forma como eu represento um objeto como string, né? Então, imagine que você tem um objeto professor e você quer imprimir o professor. Fazer um system.out.println desse objeto professor. Você pode fazer um system.out.println de cada atributo dos que você tiver interesse, ou sobrescrever na classe professor o toString, ou seja, você vai converter aquele objeto num formato de string, e aí quando alguém chamar o system.out.println passando o objeto inteiro com parâmetro, uma representação desse objeto como string é que será impressa, né? E em Python também tem essa forma de representação do objeto como string, que é através da sobrescrita do método underline, underline, str, underline, underline, abre parênteses aqui, o self como parâmetro, tá? Onde vocês estão vendo aqui o pontinho, 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 seria a definição do objeto que você vai escrever, ou seja, como vai ser essa representação do objeto como string, né? Bem, também eu gostaria de ilustrar para vocês como é que seria trabalhar com listas. Para eu poder mostrar um exemplo mais elaborado de polimorfismo, de inclusão, eu precisaria ter uma lista de objetos, né? Então, por que uma lista de objetos? Porque o que tem dentro dessa lista são vários objetos. E eu vou tratar esses objetos dessa lista como se fosse um único objeto, apesar de que são vários tipos de objetos. Existem representar nessa lista uma hierarquia de tipos. Então, aqui nesse exemplo aqui em Java, através da classe genérica ArrayList, eu imagino que existe uma classe que representa um objeto lista, e a gente usaria uma construção como essa daqui, ó. Então você declara uma variável pessoas, por exemplo, e ela é do tipo ArrayList. Como ela é genérica, ou seja, nós já estamos até fazendo uso de um outro conceito de polimorfismo, que é o polimorfismo paramétrico. Então eu estou dizendo que a definição da classe lista, que é um exemplo de definição de polimorfismo paramétrico, ela admite que na utilização dessa classe a gente possa restringir os tipos de objetos que essa lista vai armazenar. Nesse caso, pessoas vai armazenar objetos do tipo pessoa. E aqui eu estou atribuindo a essa variável, que é a lista, um objeto list, ArrayList, né? Enfim, aqui nessa primeira linha foi criada essa lista. Nas três linhas seguintes, eu estou adicionando nessa lista um objeto pessoa, um objeto professor, um objeto aluno. Por que eu posso adicionar um professor e um aluno se a lista é de pessoas? Porque tanto professor quanto aluno são pessoas, né? Então, olha lá, eu estou na mesma lista, na lista que guarda pessoas, eu estou atribuindo diferentes formas de objeto pessoa, professor e aluno, por exemplo. Em Python, essa definição que fica muito mais óbvia para o conceito de tipo em Java, em Python não é tão óbvio porque não existe conceito de tipo. Então aqui uma lista eu posso colocar qualquer coisa. Eu poderia até colocar string inteiro aqui, não ia ter problema nenhum, tá? Porque a lista em Python é simplesmente uma estrutura de dados que recebe coisas dentro, né? Objetos. E aqui eu estou ilustrando o acréscimo de um objeto pessoa, de um objeto professor e um aluno. É exemplo daqui de Java. Tá. Quando vai ficar claro o polimorfismo aqui? Quando eu chamar o método toString. Então, aquele método toString que foi definido na superclasse e nas subclasses, enfim, na estrutura da hierarquia, como ele foi sobrescrito, e aí é um conceito que nós já vimos em aulas anteriores, que é a sobrescrita de método, então a gente vai ver de fato o polimorfismo, a coisa acontecendo, né? Então, dinamicamente, a linguagem vai perceber que o objeto que está recebendo a mensagem é aluno, então o toString dele, o toString que tem que ser utilizado de aluno. Se o objeto estiver recebendo a mensagem for um professor, então o toString que tem que ser executado é o toString de professor. Eu falei toString, mas entendo isso como valendo tanto para Python quanto para Java, tá? Então vamos ver na prática isso funcionando. Eu vou primeiro comentar o código, tá bom?
e depois eu vou mostrar ele funcionando lá no ambiente do Replit. Puxa, desculpem. Tentando arredar aqui. Pronto. Bem, aqui seria a minha classe principal, a classe Gênesis, né, que vai instanciar os objetos para ilustrar esse exemplo que a gente quer ilustrar para vocês. E aqui é a hierarquia de classes, de tipos, né, que a gente quer construir. Classe pessoa, professor e aluno. Então, o pessoa só tem nome e, além dos getSet do nome, ele tem um toString de um objeto pessoa. O que o toString de um objeto pessoa faz? Ele imprime nome, 2 pontos, e o atributo nome. Então, toda vez que eu mandar imprimir um objeto que é pessoa, que é uma instância de pessoa, o toString que vai ser invocado é o toString de pessoa. Notem que aqui no método main, a lista que eu estou criando é uma lista de pessoa e eu vou atribuir a ela aluno e professor. Mesmo eu atribuindo aluno e professor, perdão, mesmo a lista sendo de pessoa, como eu estou atribuindo o objeto aluno e professor, quem responde a mensagem que eu estou invocando, que eu vou invocar bem aqui, ó, a mensagem vai ser invocada aqui, nessa linha. Por que eu sei que vai ser invocada essa mensagem nessa linha? Porque aqui eu estou mandando imprimir o objeto inteiro, o objeto pessoa. Só que aí o Java percebe, peraí, é para eu imprimir uma pessoa, então eu tenho que imprimir a representação desse objeto como string. E qual é o método que vai ser utilizado? O toString. Bem, se essa pessoa dessa lista for uma pessoa, então é esse toString. Se for um professor, então é esse outro toString. Qual é esse outro toString? Esse outro toString eu chamo o toString da superclasse, super toString, e concateno com a palavra salário e imprimo o salário, já que é professor. Se for aluno, eu chamo o toString da superclasse, que é pessoa, e concateno com a string matrícula e imprimo o atributo matrícula. Então, notem aqui que a gente está fazendo a estrutura de tipo ser invocada nesse exemplo bem simples, né, de sobrescrita do MathToString. E o legal é que vocês já estão aprendendo. Eu estou ensinando, por exemplo, a sobrescrita do método e o exemplo mais elaborado de polimorfismo com a sobrescrita do método toString, mas isso vale para qualquer tipo de método. Então, se você tem um método na superclasse e quer fazer com que ele se comporte de forma diferente nas subclasses, então basta você sobrescrever e acrescentar na sobrescrita o comportamento que você desejar, né? Vamos ver isso na prática, agora rodando o exemplo. Aqui eu já executei, tá? O exemplo, e já aparece aqui, ó, fulano, beltrano, então eu percorri a lista aqui foi criada nessa linha 5, tá bom? Deixa eu arredar só um pouquinho mais para cá. Na linha 5 foi criada a lista, aí eu adicionei um objeto pessoa e setei na posição, que é a primeira posição, né, da lista, setei o nome fulano. Depois eu adicionei nessa lista um aluno e setei na posição 1 dessa lista o nome Beltrano. Notem que eu estou setando o nome sem precisar fazer o caching, porque o nome, o setNome é um método da interface pública, tanto de pessoa quanto de aluno, tá? Então eu não preciso fazer o caching. Agora, setMatrícula é um método da interface pública de aluno que é só do aluno, não tem pessoa. Então, como eu tenho que enxergar o objeto, a variável que é do tipo pessoa, ou seja, pessoas get1, nessa lista eu estou acessando a primeira pessoa, a posição 1 da lista, né, que a lista ela é índice 0. Então, o primeiro elemento é 0, o segundo é 1 e o último elemento é tamanho menos 1. Então, aqui eu estou acessando segunda pessoa da lista. Como eu sei que é um aluno, então converto, faço um cache para aluno e aí nele eu executo o método setMatrícula. Bem, em professor, eu vou fazer o mesmo raciocínio, eu seto o nome sem precisar fazer o cache, mas para eu setar o salário, que é algo próprio da interface pública de professor, eu precisaria fazer o cache. Foi o que foi feito. Aqui eu estou varrendo a lista, ó, e esse que é o lado legal, estou varrendo a lista de pessoas e estou mandando imprimir cada uma delas. O toString que está sendo invocado, ó, toString do segundo elemento, do primeiro elemento é só pessoa, então só imprime o nome. Do segundo elemento é aluno, então imprime o nome e a matrícula. E do terceiro elemento da lista eu imprimo o nome e o salário, já que é um professor. Bem, eu não precisei converter esse objeto pessoa para aluno ou professor. Eu só chamei o método toString implícita. Aqui a chamada ao método toString é implícita, tá, pessoal? Eu só chamei o método toString de forma implícita e a linguagem, através do conceito de polimorfismo de inclusão e de bind dinâmico, né, que é a
vinculação dinâmica do método ao objeto, fez o comportamento esperado. Tá? Como seria isso em Python? Bem, em Python não é tão diferente, tá? Só que o método que a gente vai sobrescrever é outro, é o método underline, underline, string, aqui ó, na classe pessoa. E o que a gente quer fazer é igual como a gente programou lá para Java, né? Então, em pessoa eu vou imprimir a palavra nome mais o atributo nome. Em aluno eu vou imprimir o que foi impresso em pessoa mais matrícula e a matrícula. E em professor eu vou imprimir o que foi impresso em pessoa, que é a superclasse, mais a palavra salário e mais o salário, que é um double, né? Convertido para string. Notem que aqui a gente tem que fazer a coerção. Não sei se vocês lembram quando eu falei de polimorfismo de coerção. No Python tem que fazer a coerção de forma explícita. Então, explicitamente converter o inteiro, o double em string, tá? Esse str aqui, se o double fosse um tipo, uma classe, né? Fosse um tipo, o str é justamente esse método que a gente está utilizando aqui. Então, na prática, quando eu mando fazer um print, aqui ó, vamos voltar aqui por exemplo, faço o print do objeto pessoa, eu tenho que chamar o método str. Então, str faz referência a esse método aqui. Então, isso é uma das diferenças quando eu comparo o Python com o Java, né? No Java eu não precisei fazer essa conversão explícita. No Python eu preciso fazer a conversão explícita, que eu estou fazendo o print de um objeto e o print está esperando um inteiro. Perdão, está esperando uma string, né? Então eu faço a conversão aqui para string, tá? Bem, isso faz mais sentido se eu tivesse concatenar, tá bom? Mas enfim, eu tenho que fazer a coerção, ela é feita de forma explícita, né? A conversão. Mas voltando ao exemplo da classe principal, aqui, comparando com o Java, aqui são os imports, né, que eu precisei fazer. A lista, como eu falei para vocês, não tem tipo, conceito de tipo, né? Então é uma lista qualquer. Então vou adicionando objetos, adicionei pessoa, adicionei aluno. Qual é a vantagem aqui do Python, comparado com o Java? É que eu chamei o método setMatrícula sem precisar fazer o caching. Eu assumo que o que tem ali é um aluno. E dane-se, né? Não preciso me preocupar com isso. No Java eu fui obrigado a fazer o cache. Né? Eu tive que enxergar aquela variável, que é a segunda posição da lista, como se ela fosse um aluno. Aqui eu não preciso me preocupar em enxergar, porque vale tudo aqui no Python, né? É uma linguagem fracamente tipada, então eu simplesmente chamo o método. Se por um acaso esse objeto não for não tiver o método setmatrícula, vai dar um erro de execução. Tá certo? O mesmo vale para professor. Então essa é a parte legal aqui do Python, que eu economizei com o caching, tá? Comparando as duas linguagens. A parte, eu não vou dizer que é ruim, mas a parte esquisita, que não dá para ver de forma óbvia o conceito de polimorfismo de inclusão, só dá para ver o conceito de polimorfismo de inclusão aqui, ó, através da sobrescrita do método, né? O método toString aqui do Python. Esse é o toString do Python, né? A gente está sobrescrevendo nas classes professor, aluno e pessoa, tá? Aqui a gente está vendo o polimorfismo de inclusão de forma mais legal no Python. Mas em Java eu nem precisaria ter o override aqui para poder perceber isso. Bastava eu declarar uma variável lista com suporte apenas à superclasse da hierarquia de tipos, né? Aqui como eu não defino um tipo da lista, então enfim. Como é que eu crio a lista? Com abre e fecha colchete, né? No Python, e vou adicionando elementos nessa lista com append. Como é que eu acesso os elementos da lista? Com a posição 0, para pegar o primeiro elemento da lista, 1, o segundo elemento, e 2, o terceiro elemento. Então tem 3 elementos, 0, 1, 2. Né? O primeiro elemento é 0, o último elemento é tamanho menos 1, mesmo esquema de Java. Com a diferença que lá no Java, eu tinha que chamar um método get, o nome da posição. Aqui não, acesso diretamente pela posição. Tá certo? Então aqui eu vou executar para vocês verem como é que funciona. Eu vou voltar aqui. Um exemplo mais elaborado em Python. E aí vocês vão ver funcionando, né? Eu vou executar aqui.
E aí, olha lá, o comportamento ficou idêntico ao comportamento lá de Java, né? Vou só percorrer as classes aqui para vocês terem noção do que foi feito, né? Tá aqui, ó, foi sobrescrito o MathtoString em pessoa e em aluno, né? Tá aqui, todos eles foram sobrescritos. Tá certo, gente? Bem, o que eu tinha para mostrar como exemplo mais elaborado de polimorfismo era esse. Então, só reforçando, o que a gente fez foi pegar o método de representação do objeto com uma string e a gente fez a sobrescrita deles em toda a hierarquia de objetos que a gente criou, né? Hierarquia de tipos que a gente criou, tanto em pessoa quanto em aluno e professor. Mas, de novo, eu quis ilustrar esse exemplo para mostrar como é que funcionaria para encontrar a representação do objeto como string, que é um recurso que a programação tem, né? Ou seja, a conversão do objeto para string, né? Então é um recurso. Mas nada impede que eu identifique um método na superclasse e queira fazer sobrescritas nele nas subclasses e, portanto, queira implementar um polimorfismo na sobrescrita de método, que é uma forma de você ter o polimorfismo de inclusão, tá? Como eu falei para vocês quando eu falei sobre escrita de método, eu ia reforçar o conceito de polimorfismo de sobrescrita, né, de método, quando eu falasse sobre polimorfismo de inclusão. E aqui eu deixei claro como fazer isso usando o toString. Até a próxima, pessoal.